Bom dia a todos os irmãos. Hoje eu estou aqui, quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus e todos os ouvintes, que a graça de Deus abunde nas vossas vidas. Eu quero ler aqui no livro de João, no Evangelho de São João, no capítulo 9 de João, diz assim: Passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem é que pecou? Este ou seu pai, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seu pai, mas foi assim para que se manifestasse nele a obra de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem enquanto ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com lodo aos olhos do cego, e disse: Vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Amém? Essa é uma passagem bíblica a respeito de um cego que a sua mãe se engravidou dele e ao nascer ele já nasceu com problema visual, já nasceu com dificuldade da sua vida, pois ele era cego de nascença. Essa passagem de João, no capítulo 9. Ele era cego de nascença e passou muitos anos ele vivendo de esmola, pedindo ajuda das pessoas, não é? E esta pessoa vivia desta maneira, nesse sofrimento, mendigando, vivendo do resto, daquilo que as pessoas que sobravam, ou talvez dava aquela merreca, como se diz, para aquela pessoa, e ele vivia aquela vida de sofrimento. Às vezes a gente vive de vida de sofrimento, de angústia, de dor, de problemas, e vamos vivendo a nossa vida, passando, entrando, saindo, e os problemas continuam, e às vezes até aumenta nas nossas vidas. E o cego não era diferente, vivia há muito tempo cego, pois nasceu cego. E na sociedade de Israel, os judeus, eles desprezavam pessoas cegas por causa da lei. Era uma pessoa desprezada, não podia entrar no templo para adorar a Deus, porque ele era cego. E todos aqueles que nasciam cego, os israelitas tinham a tendência de achar que aquela pessoa ela era amaldiçoada por Deus, que aquela pessoa ela era destituída das bênçãos de Deus. Mas, meus irmãos, meus queridos ouvintes da palavra de Deus, que é mais importante nessa história real e verídica, verdadeira, que tudo que está na palavra de Deus é verdadeiro. E esse cego, queridos, precisava que alguém estendesse a mão para ele de uma maneira que resolvesse seus problemas, pois as esmolas era só uma ajuda, mas não resolvia o problema dele. Não tirava ele daquela situação. Aí, queridos, entenda que às vezes você está nessa situação, nesse sofrimento, passa tempo, entra ano, sai ano, e você continua nesse estado, como cego que nasceu, já cego, com problema, vivendo de esmola, vivendo de sofrimento, vivendo de mendigagem,
E às vezes, muitas vezes, as pessoas cuspiam no cego, né? Por achar uma pessoa imunda, pecadora. E os discípulos, quando viu aquele cego andando ali, pedindo esmola, e ele disse: Senhor, nós vamos fazer uma pergunta para ti. Ele nasceu cego porque o pai pecou, Senhor? Ele nasceu cego porque a mãe pecou? Os seus pais, os seus avós, seus bisavós? Por isso que ele nasceu assim, meu Senhor? E Jesus disse para eles: nem seu pai, nem sua mãe, nenhum deles, nem seu bisavó, nem seus tataravós, que pecaram para que a maldição caísse sobre a vida dele. Oh, aleluia! Que a maldição caísse na vida dele. E aquela pessoa, naquela situação, e Jesus falou desta maneira. Mas tem um segredo na vida deste cego. Jesus falou para os discípulos. Ele nasceu cego porque o pai tinha um plano na vida dele. O pai tinha e tem uma solução deste problema da vida dele. Isto aconteceu na vida dele para que a glória de Deus se manifestasse na vida deste homem. A glória de Deus invadisse o seu coração, a sua vida. Pois Jesus, depois de ter falado essas palavras para os discípulos, que ninguém tinha pecado, Jesus, tendo dito isso, ele cuspiu no chão, alisou o dedo, fez um lodo, fez aquele barro e passou nos olhos do cego. Veja que as pessoas cuspiam no cego por achar que aquela pessoa era amaldiçoada. Agora Jesus também cuspe no chão e passa nos olhos do cego. E ele diz assim: filho, vai e lava no tanque de Siloé. E o cego, meus irmãos, meus queridos ouvintes, ele não perguntou para Jesus: Senhor, mas quem é você para cuspir no chão e passar barro nos meus olhos? Aquele que fez com que aqueles problemas da vida do cego, que nasceu na permissão de Deus para que Deus pudesse fazer uma maravilha, curar, libertar o cego, tirar ele daquele sofrimento, pois que a glória de Deus se manifestou na vida dos homens e manifestou na vida desse cego. E ele sem perguntar nada, por que ele estava daquele jeito, né? E por que fez isso com ele, ungindo os olhos dele com barro, untando os olhos dele com barro. Então, ele pegou e caminhou para o tanque de Siloé. Eu não sei se ele tinha alguém para ajudar, que ele disse que não tinha. E ele caminhou naquele sofrimento, pois era um cego, com a dificuldade de caminhar. Xarabacantarabás. Uma dificuldade, queridos. Mesmo passando lodo nos olhos dele, ainda ele tinha dificuldade
para chegar até o tanque de Siloé. Para entrar no tanque, ou para lavar no tanque. Até chegar no tanque, houve um processo de briga. Parece que aumentou a dificuldade da vida do cego, porque o cego estava ali quietinho, né? Andando, pedindo esmola. Agora vem um homem e passa lodo nos olhos dele e manda lavar no tanque. Oh, aleluia. Então veja, queridos, que a palavra de Deus ela é tão importante na nossa vida. A palavra de Jesus em nossa vida, ela muda a história da nossa situação, da nossa vida, dos nossos problemas. Porque Ele é amor. Ele tem prazer de nos ajudar. Ele tem um prazer de estender as mãos e nos ajudar. Mas veja que o cego nem sonhava, nem sonhava com o que ia acontecer com ele. Ele nem imaginava que ele ia lavar e que ele ia voltar vendo. Ele nem imaginava a situação da vida dele, mas ele foi. Quando ele pegou a água, que levantou a água e foi passando nos olhos dele, a visão dele foi abrindo nitidamente, e ele foi vendo, ele foi clareando as suas vistas. O que será que está acontecendo comigo? Xarabacantarabás, que coisa gloriosa! Quando o cego começou a passar a água nos olhos, e os olhos dele foram se abrindo, ele começou a ter visão, ele começou a enxergar ao seu redor aquilo que está à sua frente, e pôde enxergar o tanque de Siloé. Diz a palavra de Deus que significa enviado. E hoje a gente pode dizer que Jesus tinha um propósito de mandar este cego ao tanque se lavar os seus olhos. Jesus tem um propósito na nossa vida para mandar a gente ir até o tanque, lavar os nossos olhos, para enxergar e ver a realidade, a salvação que chega à tua casa, que chega à tua vida. Então, queridos, o tanque de Siloé significa a casa de Deus. A casa de Deus, aonde você vai para ouvir a palavra de Deus. Chegando lá, você vai ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vai te modelar, ela vai te transformar, ela vai te curar, ela vai trazer salvação à sua vida. Vai te dar cura daquilo que você precisa. Quando você vai ao tanque se lavar. E a água que o cego passou nos olhos, que começou a se enxergar, simboliza Jesus Cristo, o Espírito Santo, que tem como símbolo da água. E aquela água foi passar nos olhos do cego e ele voltou vendo. Vai na casa de Deus, queridos. Muitos pregadores estão pregando, dizendo que você tem que ficar na sua casa, que Deus vai te abençoar do mesmo jeito. Conversa. Olha aí o tanque de Siloé. Jesus falou, vai e lava no tanque. Entenda que os discípulos, quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, e Pedro disse, Senhor, o Senhor não vai lavar. O Senhor não vai lavar meus pés? Não, o Senhor não vai fazer isso comigo, o Senhor não vai lavar. Ele disse, se eu não lavar, Pedro, você não tem parte comigo, eu tenho que te lavar. Aí Pedro disse, Senhor, limpa meus pés, meu corpo, com a água. Ele disse, não, Pedro, você não necessita de lavar o resto, somente os pés.
Aleluias. Uns necessitam que lave os pés, outros necessitam que lave as mãos, outros necessitam que lave os olhos, outros necessitam que lave a orelha para ouvir coisa maravilhosa de Deus, para entender a voz de Deus. Muitos necessitam dessa lavagem, dessa água do tanque e se lavar, tirar a sujeira, tirar o pecado da sua vida. Tirar aquilo que não agrada a Deus, aquilo que te traz sofrimento, porque o pecado traz sofrimento para nós. Na casa de Deus, queridos, quando você vai na casa de Deus, às vezes você está em casa ali, triste, angustiado, aí você sai assim, meio sem vontade, desanimado. Mas quando você vai para a casa de Deus, vai para o tanque de Siloé, e quando aquela água, que é a palavra de Deus, que limpa, que sara, que cura, que liberta, e que sara a mente, o coração, você ouve a palavra, e a palavra ela regenera, ela transforma, ela cura, liberta. Liberta o homem do álcool, do vício, do pecado. Liberta o homem da prostituição, do roubo, do engano, da mentira. A palavra de Deus, ela liberta o homem, assim como libertou o cego que lavou no tanque de Siloé. Eu quero convidar todos vocês, não precisa ir para a minha igreja não. Vai numa igreja evangélica e ouve a palavra do Senhor para ser limpo, assim como o cego quando ouviu Jesus e ele foi até o tanque para se lavar e recebeu a vitória. Receba a vitória na tua vida em nome de Jesus. E que Deus abençoe vocês. Eu lhe peço-te, dê o seu like, dê o seu joinha, se inscreva no canal. Ajude para que a palavra de Deus se estenda. Porque as almas precisam de Jesus. As almas precisam se salvar. Elas precisam se entregar as vidas delas para Jesus. Não deixe uma alma perecer. Se esse conteúdo é bom, se esse conteúdo é legal, se esse conteúdo vem de Deus, do Espírito Santo, dê o seu like, dê o seu joinha e compartilhe. E eu agradeço em nome de Jesus e deixo essa palavra nos vossos corações. Amém, Jesus.